Salve, salve, Blenderanos, estamos aqui na nossa aula aqui em que nós iremos necessariamente começar aqui a texturização aqui do nosso modelo 3D no Blender 3D. Em primeiro lugar, o que eu de fazer agora será algo bastante simples. Eu vou configurar aqui o ambiente para podermos alcançar aqui necessariamente a texturização do nosso modelo e finalmente estarmos aqui terminando o nosso curso com tudo bem disponibilizado e bem passado aí para vocês. Como vocês podem ver aqui, já comecei algumas configurações. Eu quero fazer nessa parte aqui, eu vou deixar nela em Node Editor, vou precisar dos nodes aqui para necessariamente texturizar. Vou elevar um pouco essa base daqui de cima aqui. Essa base irá servir necessariamente para UV Image Editor aqui, para termos aqui a contemplação de algumas imagens. Porém, o que eu vou fazer aqui será apenas a texturização, apenas quero ter as imagens aqui, não irei usar elas como referência na hora de texturizar. Bem, sem mais delongas, o que nós iremos fazer? Bem, agora o que eu vou dizer é que nós iremos apenas usar uma única textura aqui no Blender 3D. Porém, em algumas outras partes, nós necessariamente iremos usar aqui os próprios shaders do Blender. Basicamente, iremos usar o shader Glass, que serve para fazer estruturas metálicas no Blender 3D. Sem mais delongas, vamos começar. Eu vou pegar essa parte daqui de baixo, assim. Como vocês viram, eu ativei aqui o Node Editor, aqui, assim. Eu deveria ter aqui onde está escrito New, assim, desse jeito, para poder surgir essa base aqui. Como vocês têm notado. Depois, o que eu vou fazer? Temos aqui a função de Add para adicionar aqui, para adicionar necessariamente os shaders, aqui shaders, e temos aqui o Glass BSDF. Porém, existem também os comandos de teclado Shift A para poder aparecer a mesma coisa, shader, glass, perdão, é glossy BSDF, glossy assim, desse jeito. Então eu vou apagar aqui, vou selecionar o diffuse BSDF, vou pressionar X para apagar assim. Depois vou misturar aqui o gloss aqui com o surface assim, desse jeito. Depois de executar essa ação, o que eu vou fazer será algo bastante simples. Eu vou abaixar um pouco essa base aqui, depois virei até onde? Até na parte de cima, assim. Eu vou deixar essa parte aqui em propriedade. Depois irei deixar essa parte aqui, porque quero ativar essa parte do preview, assim, da previsualização, como vocês podem notar. Então o que eu vou fazer? Uma vez que já temos aqui, eu vou puxar essa base aqui do roughness, assim, desse jeito, para poder gerar aqui essa estrutura metálica. Para melhor ver, podemos usar também essa estrutura daqui, essa parte aqui, como vocês podem ver, material. Quanto mais eu movo aqui, ele também sofre alguns efeitos. Pode aumentar, por exemplo, o brilho, desse jeito, aqui, como vocês podem notar, assim. Depois eu vou selecionar essa outra parte aqui. Vou executar a mesma ação, assim. Apagar o diffuse, assim. Shift A, shader, glossy, assim. Conecto nessa base aqui. Então, depois de conectar, o que eu vou fazer? Irei configurar aqui o glossy BSDF, assim, desse jeito aqui, como nós já podemos contemplar. Então, depois de executar essa ação, o que eu vou fazer? Virei até aqui nas jantes, assim, desse jeito. Ele dá também a mesma texturização aqui. Vamos ativar o glossy também. Glossy, assim, aqui. Desse jeito, aqui. E uma vez que você já entendeu o que nós devemos fazer, então eu de pular essas partes que não precisam de textura. As únicas partes que precisam de textura são essa parte e necessariamente nessas bases aqui, nas pegas, apenas essas três partes, como vocês podem notar. Deixa eu entrar no Solid Mode, assim. As três partes selecionadas são as que precisam de textura, assim. Então eu vou selecionar essa base aqui, virei até aqui, vou dar o Smooth, assim. Depois virei até mais ou menos aqui para podermos ativar aqui a nossa textura, assim. Material, vou usar aqui os nodes, assim, desse jeito. Então eu vou apagar o Diffuse BSDF, vou ativar um shader muito importante, que é o Principal Shader, assim, desse jeito aqui. E vou conectar aqui com essa base. Deixa eu colocar aqui a visão de material, assim. Depois daí o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui uma textura.
Então, como é que eu vou trazer uma textura? Uma vez que eu já tenho aqui uma pasta com uma textura especializada, uma textura própria para esse local, eu vou puxar essa textura para dentro aqui da nossa modelagem. Como vocês podem ver, abrimos aqui uma pasta Letter Free, virei até aqui no Color, assim, Letter Color, como vocês podem ver, temos essa parte aqui, na parte da nominação, assim, temos essa parte que começa daqui, até necessariamente aqui Color, como vocês já podem ver. Então, vou puxar até aqui, assim. Essa parte do color vou colocar assim, desse jeito. Juntei aqui. Como vocês podem ver, essa parte ficou escura. Porém, entrando no Edit Mode, depois pressionando A duas vezes para poder selecionar tudo, eu vou pressionar O e ver até que onde está escrito Ion Wrap, assim. Como vocês podem ver, já apareceu aqui a nossa textura, desse jeito. Depois de executar essa ação, o que eu vou fazer? Vou fechar essa base aqui, desse jeito, assim. Depois daí o que eu vou fazer? Vou trazer a nossa textura de novo aqui, a nossa pasta, assim. E como vocês podem ver aqui no Principal Shader, temos essas funções aqui. Agora temos que puxar uma textura para necessariamente configurar o nosso specular, assim. Então, viremos até aqui na textura, está escrito Displacement, assim. E vamos puxar até aqui. Depois de ativar o Displacement, vou fechar, aliás, também temos aqui que puxar uma textura do Roughness. Como vocês podem ver, temos aqui a nossa textura do Roughness, assim, puxo até aqui, desse jeito. Depois de executar essa ação, o que eu vou fazer, nas duas bases que nós fundamos, viremos até aqui onde está escrito Color, Non-Color Data, assim, também aqui Non-Color Data. Isso é mais para os dados, necessariamente aqui os dados que devem ser transmitidos não saem em função de imagem, mas apenas aqui de configurações. Vamos adicionar aqui Add Converter, assim, RGB to BW aqui. E vamos colocar aqui à frente. Vamos puxar essa parte de Val para Specular. E essa parte aqui vamos puxar para aqui. Desse jeito. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui, vou dar um Shift D para duplicar até aqui. Vamos juntar essa parte aqui com o Roughness, assim. Depois essa parte aqui, vamos juntar aqui com o RGW. Como vocês podem ver aqui, a textura se mudou um pouco, desse jeito, assim, e de uma forma bastante simples. Depois, o que nós iremos fazer? Vamos aqui, vir até aqui. Vamos trazer agora a informação do Normal Map, Normal. Então, puxar essa parte aqui, temos dois Normal, Normal DX e Normal GL. Eu vou escolher aqui o Normal GL porque estou a usar aqui o OpenGL. Então assim, coloco aqui Non-Color Data, como vocês sabem, assim. Depois vamos adicionar um vetor, Vector, assim, Normal Map, assim. Vamos colocar aqui, desse jeito. Eu vou aproximar um pouco aqui para nós podermos ver. Então, vou puxar essa parte do Normal para aqui no Normal, Color, para Color. E como vocês podem ver aqui, a nossa imagem sofreu umas alterações, assim. Então, aqui no Strange de força, o que eu vou fazer? Virei até aqui, vou clicar, vou selecionar 0.01. Assim, desse jeito apenas. Depois vou fechar. E como vocês podem ver aqui, já configuramos necessariamente aqui a textura dessa base lateral aqui, desse jeito, assim. De uma forma bastante simples, já temos aqui a configuração dessa nossa base aqui. Então o que nós vamos fazer agora será algo bastante simples. Vamos configurar também essas bases daqui, assim, para que nós não possamos aqui necessariamente demorar. Então o que eu vou fazer? Também vou explicar aqui de forma detalhada novamente para que vocês possam entender de novo com profundidade. Vou selecionar essa parte, vou adicionar o New, assim. Vou apagar o Diffuse BSDF, vou adicionar aqui o Shader, Principal Shader, assim. Aqui, eu vou linkar essa parte aqui. Depois de executar essa ação, vou puxar essa nossa textura, Color, assim, até aqui. E vou juntar essas bases assim. Depois vou entrar no Edit Mode aqui, vou pressionar A duas vezes para selecionar tudo. Vou ligar o Unwrap, assim. Opa, aqui na parte de Unwrap não deu assim tão bom. Então o que eu vou fazer? Virei até aqui, vou pressionar O novamente e vou virar até no Reset, assim.
ocorreu o mesmo efeito, isso por causa do modificador que não ativamos aqui. Então viremos até aqui nessa chave e o modificador solidify nós vamos aplicar assim, já aplicamos. Então o que eu vou fazer? Vou entrar em mode novamente, vou pressionar o unwrap. Opa, deixa eu ver. Reset, vamos resetar assim, desse jeito. Já apareceu. Depois daí o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa base assim. Vamos buscar as duas texturas aqui do roughness e do specular, displacement aqui, do roughness aqui, assim. Non color data, vamos fechar e fechar. Depois vamos dar um shift A para adicionar aqui um conversor assim de RGW para BW aqui. Depois vamos ligar aqui o specular assim. Vamos conectar essa base com o specular assim. Vamos conectar essa luz, essa parte aqui assim. Depois vamos puxar essa base aqui até aqui para o roughness assim. Aqui desse jeito, como vocês podem ver. Depois vamos ativar aqui a textura do normal map assim. Non color data, vamos adicionar um vetor do tipo normal map assim. Vamos juntar aqui e puxar até aqui, juntar também aqui. Como vocês podem ver, já temos alguns efeitos assim. Depois aqui na força vamos deixar em 0.01 desse jeito, simplificar tudo. E novamente voltamos a executar a mesma coisa, a mesma função. Estão aqui necessariamente as nossas partes, como vocês podem aqui ver, já está tudo configurado. Então o que eu vou fazer agora, assim, viremos necessariamente aqui nos pneus, assim, nos pneus aqui, eu vou clicar essa base assim, vamos adicionar uma nova textura no pneu, assim. O que nós iremos fazer, vamos dar um X, vamos adicionar o príncipe shader príncipe, assim, desse jeito, vamos colocar aqui, assim. Vocês já ouviram falar de texturas PBR? As texturas PBR são exatamente essas texturas que vêm com muitos componentes, assim. Então o que nós iremos fazer, lembram-se dessa parte aqui onde nós acabamos de adicionar o normal. Nós vamos usar esse normal daqui, dessa mesma textura que nós usamos para a cadeira, para gerar algumas configurações no nosso pneu, assim. PBR significa Physics Based Rendered, ou necessariamente texturização baseada em física. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse normal map para aqui, desse jeito aqui, assim. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um vetor normal map até aqui. Nós vamos gerar efeitos no nosso pneu sem precisar necessariamente usar a modelagem do mesmo. Então, vou conectar essas bases aqui. Non color data, assim, desse jeito. Então vou entrar no edit mode, pressionar A duas vezes, vou ligar o unwrap assim, e como vocês podem ver, já gerei aqui a informação aqui no nosso pneu. Então aqui na força eu vou deixar em 0.02, não gero tantos efeitos, então vou deixar em 0.1. Começou, mas nem tanto, vamos deixar apenas em 1. Desse jeito, para podermos ter esses efeitos assim. Depois nessa base color, vamos diminuir aqui a cor do mesmo, assim, desse jeito aqui. O mesmo vai valer necessariamente para esse pneu de frente, assim. New, apagar isso aqui. Principal shader príncipe, assim. Conectar nessa base aqui. Vamos adicionar a nosso normal, assim. Juntar aqui. E vamos adicionar o vetor normal map. Aqui. Assim. Non color data. Vamos deixar assim. Depois vamos entrar no edit mode. Pressionar A duas vezes. O unwrap. Assim.
para gerar essas informações. Depois vamos virar até aqui no Basic Color, vamos deixar aqui em preto, assim. Aqui, como vocês podem ver, assim. Depois, o que nós vamos fazer? Vamos agora dar aqui uma textura metálica em todas as bases. Tudo que restou aqui vai ficar metálico. Mas antes disso, vamos dar uma textura aqui nessas pegas, assim. New, assim. Porém, essas texturas não terão nenhum efeito, por isso vai ser apenas com Diffuse BSDF, Color, aqui. Vamos conectar aqui. Entrando em Edit Mode, A duas vezes, U e um Wrap. Assim, desse jeito. Então o que eu vou fazer agora? Virei até aqui. Vamos virar até assim. Vamos ativar aqui o Gloss, Shader Gloss, assim. Shader Gloss, vamos deixar desse jeito. O mesmo vale para aqui. Shader Gloss. Conectar aqui e aqui. Aqui. As jantes vou configurar aqui. Shader Gloss. Vamos conectar. O mesmo vale para as jantes. Shader Gloss. Assim. Conectar aqui. Desse jeito. Essa parte aqui de baixo, vamos ativar também uma textura, vamos deixar um shader gloss também, assim, porém aqui será um pouco mais escuro, aqui, assim. Então vamos conectar aqui, assim. Essa parte aqui também vamos usar o shader gloss, porém, vamos deixá-lo necessariamente aqui, Ctrl Z, para voltar atrás, já que acabei apagando tudo. Selecionar essa parte X, vamos ativar o shader gloss, assim. Porém vamos deixar com um leve azul, um leve azul, assim, desse jeito aqui. Vamos selecionar essas partes e essas partes, vou dar um Ctrl J para mesclar tudo, assim. New Gloss Shader, assim. Vamos conectar, apagar isso aqui. Vamos deixar assim, desse jeito. Essa parte daqui, mesma coisa. Vamos também deixar no Gloss Shader para poder aqui dar aquela ambientalização interessante. Assim. Gloss Shader. Assim. Essa parte aqui, vamos ativar aqui o Gloss Shader, assim. Porém também terá um leve azul para ambientalizar. Um leve azul, assim, desse jeito. O resto das coisas vai ficar aqui com gloss, apenas em branco, metálico. O shader gloss é um shader metálico, para poder gerar aqueles efeitos de metal. Pegar essa parte aqui de baixo. Assim. Vou acelerar um pouco. Assim. Colocar assim. Desse jeito. Também o shader gloss. Por que eu faço, por que eu repito toda hora o mesmo shader? Vocês verão isso. Aqueles que entendem mais um pouco já sabem o que vai acontecer. Será algo bastante simples, sem grandes delongas. Sim.
Com esse conhecimento você já terá uma base bastante sólida usando o Blender 3D. Vou selecionar todas essas partes aqui, essa parte e essa parte, assim. Vou dar um Ctrl J para mesclar tudo, assim. Adicionar essa parte, dar um shader glossy, assim, aqui, desse jeito. O mesmo vai valer para aqui. Shader glossy, assim, tudo isso aqui. Se fosse apenas uma aula de YouTube, eu poderia bater uma timelapse aqui mesmo, porém vocês precisam ver necessariamente onde eu coloco e deixo de colocar aqui as texturas. Por isso que estou a fazer isso de forma bastante detalhada, para vocês terem aqui a noção de onde e onde não colocar aqui as texturas. Então, falta essa base daqui, assim. Executando apenas essa simples ação, vocês já adquiriram uma moto bastante forte usando o Blender 3D, a vossa Harley Davidson no Blender 3D, de forma bastante simples. Tem acesso à vossa Harley. Então, glossy, vou misturar aqui desse jeito. Temos algumas partinhas, isso aqui são partinhas, apenas que é só alterar um pouco a cor, assim, um pouco glossy. Quero felicitar a todos aqueles que conseguiram aqui necessariamente adquirir o nosso curso, pois tenho certeza que com esses conhecimentos você já está avançado no Blender sem grandes delongas. Essa parte vou deixar com um tom mais escuro, assim. Como vocês podem ver, já terminamos aqui a texturização da nossa moto, apenas o que falta são essas bases aqui. Tem nossas pequenas jantes, porém isso é algo bastante simples. Você tem que selecionar tudo e depois dar um Ctrl J que tudo estará resolvido assim. Então o que eu vou fazer agora será algo bastante simples. Eu vou dar aqui uma leve configurada na luz, assim, deixa eu ver, lâmpada tipo Sun Lamp. Eu vou selecionar essas duas lâmpadas, vou deletar elas assim, como vocês podem ver. Vou pressionar 7, 5. Vou dar um Shift A e vou adicionar aqui uma lâmpada do tipo área, assim, desse jeito. Área, vou voltar para o Solid Mode, assim. Vou dar um RY até aqui, de forma bastante leve. Vou colocar essa base assim, aqui para frente. Shift D para duplicar. Aqui também, Shift D. Aqui também. Depois um Shift D, puxar para cima. RY 90 graus, assim. Depois essa lâmpada eu vou colocar aqui em cima, até aqui, assim, assim, 5, e puxar para cima até aqui. Depois vindo até aqui nas lâmpadas, essa parte aqui de cima, eu vou dar uma força total, deixa eu ver. Vou desativar as sombras, assim, desse jeito. Então, o que você irá ver agora? Nós agora iremos apenas aqui, necessariamente, como é que eu posso explicar? Renderizar tudo, para depois nós vermos qual foi o nosso resultado final aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos configurar a câmera agora, assim. Virei até aqui nesses dados daqui lateral, na rotação eu vou deixar em 0, 0 e 0, assim. Depois, o que eu vou fazer? Vou sair dessa visão, 5, vou pressionar RX 90 graus assim, pressionar 0 para entrar nessa visão novamente. Vou dar o que eu vou fazer agora, vou pressionar 7 assim, desse jeito. Vou puxar até aqui à frente, vou dar um RZ e rotacionar até aqui, assim, e vou afastar essa lâmpada para trás, até mais ou menos aqui. Assim, vou pressionar 0
Já temos aqui a base da nossa moto. Vou pressionar G para trazer um pouco até aqui, assim, desse jeito. Depois o que eu vou fazer? Virei aqui nessa parte da câmera de cima, assim, vou descer até no lugar onde está escrito sampling. Deixa eu puxar essa base até aqui, assim. Nessa câmera, vou descer até numa parte onde está escrito sampling, assim. Aqui nos samples, render, vocês já podem ver que existe o render padrão que é 128. Porém, eu já aconselho você a renderizarem por 5.000 samples. 5.000 samples ou 10.000, dependendo da capacidade do vosso computador aí. Pois cada computador aí possui a sua força e necessariamente a sua capacidade. Lembrando que cada sample que você adiciona aqui, mais tempo a foto vai levar para renderizar aqui. Então o que eu vou fazer agora? Bem, salve blenderanos, já vos ensinei basicamente tudo o que vocês devem aprender para texturizar, para modelar, texturizar aí a vossa moto Harley Davidson no Blender 3D. Então salve e vamos até a nossa próxima aula, que será necessariamente aqui um panorama completo para nós abordarmos alguns temas. Depois vamos dar fim a esse grande curso e tenho certeza que você aprendeu tudo. Eu vou deixar aqui essa imagem a renderizar, eu vou deixar uma timelapse você vendo todo o processo. Salve, Blenderanos!